E aí vem, se eu quero fazer uma gestão por desempenho, eu preciso medir o desempenho, para eu colher os resultados e saber onde é que está o problema e traçar soluções, um diagnóstico e passar um remédio que funciona, né? Parecido com o médico, né? Eu preciso fazer uma boa anamnese do paciente, colher as informações do paciente para fazer um bom diagnóstico e dar um remédio certeiro para tratar aquela doença do paciente. É mais ou menos esse o nosso papel como gestor, dentro da gestão de desempenho, tá? E aí vem, se eu quero medir meu desempenho, eu vou medir o quê? Né? O que eu vou medir? E aí eu posso medir e encarar o desempenho como um processo e encarar o desempenho como um resultado. Então, meu primeiro passo, se eu quero medir o desempenho, melhorar o desempenho da minha equipe, é saber, eu quero melhorar o processo ou eu quero melhorar o resultado? Porque são ações diferentes que muitas vezes você vai tomar para melhorar. Então, muitas vezes o seu resultado já está muito bom. Você fala, eu trabalho numa empresa que produz cortina, carpete na indústria têxtil, certo? E eu estou ano após ano batendo meu lucro, batendo as vendas, ganhando market share, me tornando uma empresa maior, mais lucrativa e mais rica. Cara, meu desempenho como resultado tá ótimo, tá maravilhoso, certo? Então, assim, eu quero acompanhar essa evolução, mas não é isso que me preocupa, né? O meu problema de desempenho está no processo. Por quê? Porque eu causo um dano ambiental terrível, né? A minha empresa é responsável pela extinção de espécies marinhas, porque eu jogo meu lixo no mar, né? Eu causo um impacto ambiental terrível, certo? Eu estou tendo muito lucro, mas o meu processo de produção é muito ruim, ele é muito ineficiente. Então eu tenho muitos erros no meu processo fabril que acaba me gerando um custo lá na frente de garantia muito alto. Então eu quero reduzir a quantidade de erros no meu processo fabril. Então, eu preciso saber se eu quero medir o processo, se eu quero medir o resultado ou se eu quero medir os dois, certo? Então a primeira coisa quando a gente vai fazer gestão de desempenho é saber o que a gente quer medir. E os dois são importantes, tá? O resultado é fundamental, é claro, né? E normalmente é o principal, porque o resultado é o que você quer atingir. Não me adianta nada também você fazer o contrário, né? O inverso daquela indústria têxtil que eu te falei. Você tem um processo excelente, ISO 9001, segurança do trabalho lá em cima, impacto ambiental zero, você entrega os seus produtos no prazo, só que tem um problema. Para você fazer tudo isso, o seu custo produtivo é gigantesco. E tu tá tendo prejuízo pelos últimos 4, 5, 6 anos, você está no prejuízo. O que vai acontecer com essa empresa? Ela vai falir. Essa empresa vai falir, vai fechar, né? É a mesma coisa com a instituição pública. Imagina, eu trabalhei durante 3 anos e meio cedido para o SUS, né? E era interessantíssimo trabalhar lá no SUS. Foi uma coisa de um trabalho de maluco, mas foi muito interessante, porque me fez ver a gestão pública muito como uma empresa, né? Lá a gente presta serviço concreto e direto para o cidadão, né? No Senado, o serviço é um pouco mais abstrato. É tão importante quanto, se não mais, do que o serviço prestado lá, porque o Senado é um dos órgãos que viabiliza o Sistema Único de Saúde, fiscalizando, distribuindo recursos no orçamento e etc. Né? Mas lá a gente lida com o usuário final, com o cidadão lá na ponta. E era muito interessante, que a gente publicava assim, aumentamos em 30% o número de consultas eletivas, né? Aumentamos em 18% a quantidade de cirurgias eletivas, atendimentos odontológicos aumentaram em 15%. E ia fazer uma pesquisa de opinião com a população e todo mundo batendo, e era todo dia porrada no DFTV, etc. Você fala, cara, você melhorou seu desempenho, né? Você melhorou seus processos, mas assim, o seu resultado ainda está ruim, porque você tem uma fila gigante de pessoas para atender, né? Então, assim, a gente entender desempenho como processo e como resultado é fundamental, que são dois aspectos diferentes do desempenho, né? São análises diferentes e muitas vezes a gente quer indicador dos dois, né? Eu quero um indicador que o meu processo ele está atendendo um custo razoável, um tempo razoável, uma eficácia razoável, uma qualidade razoável, mas também quero indicadores de resultado. Quero saber se o meu resultado está atendendo as metas que foram pactuadas, o meu objetivo final. Então, desempenho pode ser visto como processo, pode ser visto como resultado. Um outro aspecto fundamental do desempenho é eu entender quais são as dimensões do desempenho que eu quero. Eu quero melhorar meu desempenho. E para isso eu preciso medir o meu desempenho. E aí eu vou medir o meu desempenho
como processo ou meu desempenho como resultado? Eu decidi isso, aí eu preciso saber o seguinte, que dimensões desse processo ou que dimensões desse resultado eu quero avaliar. Eu quero saber, é o tempo médio gasto para eu atingir aquele resultado? Eu quero saber qual que é a receita, quanto de dinheiro aquele resultado trouxe para a minha empresa? Se eu sou uma empresa de logística, de transporte e entrega de cargas, sou um Uber, eu sou um Uber Eats, o iFood, eu quero saber a distância percorrida pelos meus motoqueiros. Se eu sou uma indústria que fabrica medicamentos, eu quero saber a quantidade de defeitos encontrados na minha linha fabril. Cara, eu estou desperdiçando muito medicamento, que a concentração do medicamento é errada. É de pirona 1 grama, só que tá assim, metade dos meus lotes vem de pirona 700 miligramas, 800, 930 miligramas, não está 1 grama. Né? Eu tenho um defeito de fabricação. Qual é o meu percentual de defeitos de fabricação? Então eu preciso saber as dimensões que eu quero daquele desempenho. É custo? É tempo? É quantidade? Né? E muitas vezes a gente faz um combinado de dimensões. Por exemplo, a gente tem uma área lá na auditoria que analisa as aposentadorias e pensões concedidas pelo Senado Federal. E aí encaminha para o TCU analisar e votar ao final, né, decidir ao final. E a gente tem um critério de análise lá que é quantidade de processos encaminhados por período de tempo, por mês. Né? Então tem uma cota de quantidade de processos por mês, certo? E a gente está começando a pensar num indicador de qualidade, porque se a unidade me manda aquela quantidade de processos dentro do mês, mas metade volta para revisão porque está muito ruim, o despacho está muito ruim, ele, na verdade, ele está me mandando a meta correta, ele está me mandando metade da meta. Né? Supomos que ele tem que me mandar 20 processos por mês, por pessoa. Né? E ele me manda 20. Dos 20, 7 voltam para revisão, porque está ruim. No final do mês ele me mandou líquido 13, o real, né? Porque os de revisão não saíram. Então, eu preciso ter muita clareza das dimensões do desempenho que eu quero medir. Então, vou medir para saber como está meu desempenho. Eu quero medir o meu processo, o desempenho do meu processo de trabalho ou dos meus resultados. Né? Maravilha. Desse processo ou desse resultado, quais dimensões que eu quero manter de olho? Porque muitas vezes também tem dimensões que não interessam. E aí fica aquela loucura. Tem um monte de indicador medindo um monte de coisa que não agrega valor nenhum. Sabe? Você tem um monte de... Cara, aí fica... Eu estou medindo a quantidade de processos que eu faço. Você não tem estoque de processo? Não faz muita diferença. Se você tem, faz, porque você quer baixar o estoque para zerar o estoque e ficar em dia. Né? Se o seu processo lá no Senado, o custo é relativamente fixo, né? Porque você tem um custo afundado muito grande, você paga o salário de servidor, paga a infraestrutura e tal, você ficar medindo o custo do seu processo talvez não agregue tanto. Né? É diferente de uma empresa, uma startup, que tem um orçamento muito pequeno, só tem 3, 4 pessoas, e o custo do processo é fundamental. Então você precisa saber quais dimensões vão ser úteis, né? Quais dimensões do desempenho você quer medir e quais delas vão ser úteis para você, lá na frente, melhorar o seu processo e atingir a meta que você pensou.